Galera, terminou o Vasco versus Boa Vista. O jogo terminou empatado novamente do Vasco, 1-1 Vasco e Boa Vista. Cara, assim, um jogo realmente para estressar o torcedor do Vasco. Domingo, 7 horas da noite, e o Vasco conseguindo tirar o seu torcedor do sério em um jogo de campeonato carioca. Essa é a verdade. A atuação hoje do Vasco, ridícula, patética, vergonha. A única palavra que eu tenho pra falar pra vocês é vergonha. Por que tu tá falando que é vergonha? Uma coisa é o Vasco empatar com o Boa Vista, jogando ali realmente com um time completamente sub-23, um time sub-20 e tudo mais. Você tem alguns jogadores já que são do elenco principal do Vasco atuando, sejam titulares ou não, depende ali da escolha do treinador. Você tem jogando um Matheus Carvalho, você tem jogando um Hugo Moura, você tem jogando um Paulo Henrique, você tem jogando um Souza, que é um cara já mais experiente, você tem jogando um Maxime Domingues, você tem jogando um Jean Davi. E esses jogadores do Vasco não conseguem fazer a diferença em um jogo contra o Boa Vista. E aqui já no início do vídeo eu quero falar para vocês o quão irritante é assistir Vitor Luiz, lateral esquerdo do Vasco. O quão irritante é insuportável você sentar na frente do sofá e ter que ver Vitor Luiz com a camisa do Vasco, que o Lucas Piton começa a jogar logo. Eu não suporto mais, cara. Que lateral medíocre, medíocre. Medíocre não, medíocre seria ele na média, que lateral abaixo de medíocre. O maluco erra tudo que tenta em campo, irmão. Jogador insuportável, que não aguento mais olhar pra cara. O Souza falhando mais uma vez. Não, Souza de zagueiro. Cara, o Souza não é mais jogador de futebol. Essa é a verdade que tá na nossa cara, aceite quem quiser. No jogo contra o Bangu, o Souza tinha feito um lance semelhante que ele perde completamente o tempo de bola na zaga. E perdeu de novo do mesmo lado. Dessa vez saiu o gol do Boa Vista. Ridículo. O nosso zagueiro da base, o Luiz Gustavo, vai bem em alguns lances, mas, cara, tem que treinar passe, né? Pelo amor de Deus. O quanto passe esse rapaz erra, passe progressivo pra frente, passes que não são difíceis, que um jogador profissional tem que saber fazer. Bora treinar passe. Se você quiser se destacar, você tem que ser um zagueiro excelente. Pra jogar no Vasco, você tem que ser um zagueiro bom, excelente. Não pode ser um cara que erra um passe daqui até ali, pô. E aí tu tem um Jean Davi, que jogador inútil, irmão. O cara parece que não tá nem aí pra tá jogando no Vasco. Parece que não tá ligando pro que acontece. Se ganha, se perde, se ele erra o passe, se ele acerta. O cara voltou das férias pior do que era ano passado. Não acerta nada. Jogador já velho, pô, 31 anos de idade, experiente, rodado. Jogando contra o Boa Vista, não consegue acertar um passe, não consegue fazer uma finalização no jogo, uma movimentação interessante, erra domínio. O Maxime Domingues iniciou bem a partida até os primeiros 15 minutos. Porque depois que o Vasco leva o gol, o Maxime some do jogo e começa a errar tudo também. Tava com o pé completamente descalibrado, não tava conseguindo dominar a bola batia no pé dele e subia. Um Paulo Henrique, que é um jogador que a gente sabe que tem muita força física, jogador empenhado, mas o Paulo Henrique às vezes acredita que ele é o Messi no prime, no auge. E ele tentou sair driblando todo mundo e foi lá e perdeu a bola. Simplifica às vezes. Faz uma tabela, busca uma jogada. E eu vou até me abster as críticas ao centroavante Bruno Lopes. Hoje ali que jogou, né, como centroavante. Porque é um jogador mais jovem. Mas também sumido em campo. Teve um bom lance. Você pegar nesses 3 jogos que ele teve oportunidade, não conseguiu desempenhar. Mas é um jogador jovem, a gente tem que ter calma. 17 anos de idade apenas. Pode ser que no futuro jogue melhor, mas também não foi municiado. O Matheus Carvalho com a preguiça, com sono no jogo de hoje. Porra, eu espero mais do Matheus Carvalho do que ele jogou hoje. Muito mais. Muito mais. Ah, tá voltando agora. Primeiro jogo, irmão, é contra o Boa Vista, cara. Se esses caras não vão desempenhar um bom futebol contra o Boa Vista, vai ser contra quem? O nível de exigência é muito mais alto no Campeonato Brasileiro, Série A. Não pode acontecer, cara. São coisas que não podem acontecer. O único mais lúcido hoje no time do Vasco, que tinha um cérebro ali pra pensar, era o Hugo Moura. De resto, irmão, os caras pareciam que não conseguiam pensar, raciocinar uma jogada. Então a bola caiu no pé do Hugo Moura, ele conseguia clarear uma coisinha a mais. Porque os demais, pelo amor de Deus, meus amigos, pavoroso. Então o primeiro tempo do Vasco foi muito ruim mesmo. O Boa Vista saiu na frente, não precisou fazer muita coisa, contou com a falha ali dos jogadores do Vasco. No segundo tempo, o técnico Ramon Lima coloca o Esforza, coloca o Wallace para jogar ali no lugar do Vitor Luiz. Graças a Deus, um zagueiro improvisado, fazendo seu primeiro jogo na temporada, é melhor do que o Vitor Luiz, que teve contrato renovado com o Vasco.
Consegue acertar mais passe, tem mais coragem, tem mais personalidade e ainda fez o gol, aproveitando sua boa estatura no jogo aéreo. No passe do Hugo Moura, que também era o único jogador com mais cabeça para pensar a partida. Colocou também o Puma Rodrigues, que errou muitas coisas. O Puma, porra, pelo amor de Deus, o Puma não tava conseguindo dominar uma bola. Tudo bem, primeiro jogo da temporada, mas fundamentos básicos do futebol, irmão. Fundamentos básicos. Esses caras têm que saber que eles estão vestindo a camisa do Vasco. Não importa se é o primeiro jogo, se é o segundo, se é pré-temporada. Cara, o Vasco não pode empatar com o Boa Vista. O Vasco não pode ter 3 jogos no Campeonato Carioca e ter 3 pontos, porra. Caralho, tá na parte de baixo da tabela. Sim. Respirar fundo, tentar manter a calma, irmão. Para vocês verem como o nível do jogo foi bom, os melhores momentos da partida tem 3 minutos. 3 minutos e 47. Bora ver aqui. Eu acho que esse foi o jogo do Vasco que mais me estressou na temporada até aqui. O primeiro jogo contra o Nova Iguaçu foi horrível. O segundo jogo contra o Bangu a gente fez um bom segundo tempo, mas o primeiro tempo foi horroroso. Mas esse aqui, contra o Boa Vista, sem sombra de dúvidas, foi um jogo que me voltou com dor de cabeça. Pra vocês terem noção, só de assistir essa partida. E pior que os primeiros 10, 15 minutos do Vasco, porra, eu pensei, cara, a gente vai ganhar esse jogo sem tanta dificuldade. Time trocando passes, conseguindo encurralar o Boa Vista. Teve esse chute aí do Domingues, que tinha iniciado bem a partida de novo, com movimentação, conseguindo encontrar passes. Pareceu que seria tranquilo, seria um domingo tranquilo pro Vascaíno. Só pareceu. Olha essa falha do Souza, meu amigo. Olha essa falha do Souza. Completamente perdido, sem tempo de bola. E aí o Luiz Gustavo chega atrasado. Cara, não dá. O Souza não tem a menor condição de vestir a camisa do Vasco, muito menos como zagueiro. Porque quando o cara joga como volante, ele vai errar, mas ainda tem um zagueiro ali atrás dele pra tentar cobrir a besteira. Quando ele joga de zagueiro, ele é o último homem, cara. Tirando ali o goleiro. E a besteira dele vai resultar nisso daí em gols pro adversário. Souza completamente perdido. Olha isso, ele foi na bola, ele tá na frente, só que ele perde completamente o tempo de bola, quis proteger uma bola que era pra ele ou dominar e sair jogando, ou ele dava um bico pra lateral. Não, ele deixou, tomou a frente, deixou a bola passar, o cara foi mais esperto que ele e fez o cruzamento. A gente levou o gol do Poçante Zé Vitor. Nosso Poçante Zé Vitor, que eu acho que não marcou um gol pelo Vasco. E aí depois que o Vasco levou esse gol, se perdeu completamente na partida. Já não tava muito bem, né? E aí fez um primeiro tempo, assim, que o Vasco não criou nada depois do gol levado, nada. Na segunda etapa, o Vista obviamente vai se fechar para tentar segurar a vantagem. O Vasco tenta encurralar o Boa Vista, tem essa tentativa de finalização do Hugo Moura, mas o Vasco girava a bola fazendo um U de um lado para o outro, só que muito lento, não conseguia encontrar a janela de passe. Não conseguia ser perigoso nem com finalizações de média e longa distância. Então foi muito complicado o segundo tempo também do Vasco. O Esforza entrou até relativamente bem, mas no final do jogo se perdeu também, errando passes ridículos. O Esforza, jogador que chegou ao Vasco para ser titular e nunca conseguiu sequer ser, nem perto disso. Tentativa de chute do Esforza, a bola vai para cima. A bola veio pedindo para ele chutar, ele meteu uma bicuda pro alto. Ai, ai, rapaziada. Mais uma tentativa de chute do Esforza. Bola pega, desvia no jogador do Boa Vista e vai pra linha de fundo. E aí o gol do Vasco, gol do Wallace. O bom cruzamento do Hugo Moura e o cabeceio que o Vasco vai lá e consegue empatar o jogo. Primeiro jogo no profissional do garoto e primeiro gol nos profissionais. Tem estrela, tem estrela. Um dos únicos jogadores que eu posso elogiar aí no jogo de hoje. Talvez o único. Falta do Matheus Carvalho, chegando atrasado em várias jogadas do Matheus Carvalho. Eu espero bem mais do Matheus Carvalho. Não é que eu espero que ele seja um jogador extraordinário, mas eu espero mais. Aí foi o Vasco fazendo uma pataquada na zaga. O Esforza erra um passe absurdamente ridículo. E o que mais me deixou chateado é que, assim, o Vasco vai lá, faz o gol de empate, fica com um jogador a mais e depois não consegue criar nada pra tentar a virada. Lancei de expulsão do jogador do Boa Vista, bem expulso.
A única boa jogada aí do Bruno Lopes na partida, talvez faria o gol, não sei. Foi derrubado, o último homem ali do Boa Vista foi bem expulso, só que o Vasco mesmo com um a mais não conseguiu se impor. E foi isso, cara. Empate aí entre Vasco e Boa Vista, mais um empate na nossa conta, pelo amor de Deus, cara, é sofrível ser vascaíno, ainda mais empatando um jogo contra o Boa Vista. Mas eu quero saber a opinião de vocês aí embaixo sobre esse jogo do Vasco. Para mim o Vasco fez a partida muito abaixo do que eu esperava, um jogo muito, muito ruim, realmente só para estressar o primeiro tempo horroroso e o segundo tempo ruim, e que foi salvo por gol de um menino que estava estreando nos profissionais, porque criar para isso a gente não criou não, irmão. Fica nessa abração do Francesco, nós fui. Espero melhoras no próximo jogo de quinta-feira, já com o time completo aí, com o Fábio Carille à beira do campo lá em Manaus, contra o Madureira.